Olá, estamos iniciando mais um programa Sua Segurança Global. Lembrando que esse programa tem o patrocínio da Global Security, uma empresa especializada na segurança patrimonial e na segurança do varejo. Nós vamos ter uma conversa muito interessante hoje com o senhor Ricardo França. Ricardo, tudo bem com você? Tudo bem, senhor Ari? Obrigado pelo convite. Eu que agradeço muito a sua presença. Sei que você fez um trabalho muito intenso para chegar até aqui, né? Para nós vermos aqui, eu sei do que você aconteceu, mas tudo bem, muito obrigado mesmo, tá certo? Obrigado, senhor. O Ricardo França, ele é técnico em informática, engenheiro eletricista e telecomunicações, pós-graduado em gestão de redes de computadores, mestre em automação industrial. Diretor da RF Tecnologia e ramal virtual Telecomunicações. Segundo vice-presidente da ASEAG, Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Guarulhos, e também é conselheiro estadual do CREA. Bom, vamos conversar com a parte, talvez seria com a parte mais gostosa da sua parte, que é onde você está, que é o segundo presidente da ASEAG. Conta um pouco da ASEAG para a gente, por favor, Ricardo. Legal, senhor Ari. A ASEAG é uma associação, né, que nós estamos em comemoração, né, de 50 anos da associação, da ASEAG. Então fizemos uma festividade aí recentemente. E a ASEAG, ela congrega os profissionais da área tecnológica, né? Então profissionais da área de engenharia, arquitetura, agronomia. E o nosso objetivo é a valorização profissional, né? Então os profissionais dessa área serem valorizados, né, quanto à sua profissão. Enfim, a gente tem uma série de atividades, de palestras na associação para os associados, vantagens aqui no comércio local também. E também, como a gente é conectado com o CREA, que é o Conselho de Engenharia e Agronomia, e o CAL, a gente tem algumas outras vantagens também através de caixa de assistência, né? Então, a Mútua, por exemplo, que é a caixa de assistência dos profissionais do CREA, tem uma série de vantagens que, através da associação, a gente consegue conectar os profissionais à caixa de assistência para poder ter vantagem. Então, esse trabalho que a gente faz aqui em Guarulhos, né, com a nossa associação, para poder desenvolver a tecnologia local, né, através dos profissionais que estão conectados na nossa associação. Ok, então são dois casos que nós temos aqui. O CREA, Sim. que é o Conselho, e a ASEAG, que é de Guarulhos. Sim. Ok? E vocês estão ligados intimamente com o CREA. Sim, intimamente com o CREA e o CAL, né, que é o Conselho de Arquitetura também. Ok. Né? Então, são os dois conselhos que nós estamos conectados através da associação. Ótimo. E aí, essa ASEAG, como o próprio nome diz, que o G final é de Guarulhos, né? Isso. Então, vocês congregam a região aqui também, não? Ou está basicamente em Guarulhos? O nosso foco principal está em Guarulhos. Porém, nós temos conexão com outras associações do Alto Tietê, né, principalmente do Alto Tietê. Na verdade, o CREA São Paulo, né, tem uma série de conexões com associações de todo o estado. Mas a gente é mais conectado na região do Alto Tietê, que inclusive, como um comentário interessante aqui, ano passado o nosso time da ASEAG de futebol foi o vencedor dentre todas as associações aqui da região, né, do Alto Tietê. Que bom, que ótimo, isso é muito interessante. Agora, por exemplo, vamos supor que um engenheiro cria uma situação, ou sei lá, uma modalidade de trabalho, alguma coisa nisso aí. Então. Existe, por exemplo, na SEAG, aquele trabalho baseado em evidências, alguma coisa nesse sentido, e na qual serve de conhecimento para todos eles? Alguém que desenvolveu, vamos supor, fez uma arquitetura diferenciada, alguma coisa assim, tá? algo que deu uma relevância muito grande. E aí isso serve de parâmetro para os outros entenderem e compreender isso. Existe isso também lá? O que a gente faz na associação é promover palestras e eventos, né? Então, se alguma tecnologia, algum produto, né, como a gente tem feito sistematicamente na nossa agenda, no nosso calendário da associação, se algum produto, serviço, né, dentro dessa área de engenharia, arquitetura é relevante e existe a busca para poder fazer uma apresentação, ou mesmo a gente acha interessante, vai lá e busca, né, para poder fazer. O engenheiro Laércio, que também é conselheiro do CREA, ele faz essa atuação dentro da associação. Então, a gente traz isso para a associação, anuncia na nossa grade, para que isso seja compartilhado também com os associados. E isso serve para que os associados
conheço o que está acontecendo lá. E isso tem dado um resultado muito grande? Sim, tem melhorado o sistema? Como tem acontecido? Tem uma coisa muito interessante. Nós tivemos, algumas semanas atrás, um evento com ArcelorMittal. Como? ArcelorMittal. É um grande fabricante. Tá, agora que eu entendi. Isso. Nós fizemos um evento, inclusive a ArcelorMittal tem uma carreta escola, né? E foi levada essa carreta escola para a nossa associação, apesar de a gente ter lá um auditório, a gente ter um espaço para poder promover os eventos, foi levado esse caminhão para dentro do nosso espaço e tivemos 2 dias de eventos da ArcelorMittal, né? Ou seja, o desenvolvedor da tecnologia, do aço, falando sobre técnicas de construção civil. Então, essa ação foi uma ação muito interessante que nós fizemos dentro da associação para levar para o nosso associado e para a sociedade. Né? Então, muitos eventos são abertos, não é fechado só para os associados. Então, para que a gente possa ter o público interessado assistindo e se beneficiando desse trabalho que a gente faz. Que aí os que não participam multiplicam essas ações. Exatamente. Os que participam, por exemplo, multiplicam essas ações, multiplicam essa sintonia com esses possíveis novos negócios que acontecem. Exatamente, isso aí. Quantos associados tem aqui a SEAG? Olha, nós temos na nossa base cerca de mais de 5 mil associados. 5 mil associados? 5 mil profissionais que nós temos cadastrados na nossa base. E esses profissionais, ele tem que ter um número dele, tem que ter um registro, isso? Todos eles são registrados? Na verdade, na SEAG não. Né? Nós não temos um número do profissional. Tá. Os respectivos conselhos, sim. Né? Então, por exemplo, o engenheiro, perante o CREA, tem o seu número da carteira profissional. E da mesma forma, perante o CAL, o arquiteto vai ter a sua carteira profissional também no Conselho de Arquitetura. E isso tudo, vocês trabalham de uma maneira, como seria, uma maneira interessante, harmônica, até uma harmonia, para que vocês possam desenvolver melhor o trabalho. Sim, exatamente. Então, por exemplo, no caso você como engenheiro eletricista e telecomunicações, que é o que você faz parte da SEAG, é isso? Exatamente. Então, por exemplo, teria que, se eu tiver que contratar uma construção, por exemplo, teria que ter o CREA e mais a sua parte como engenharia lá também, ou só o CREA resolveria o problema? Não, isso é uma coisa muito interessante. Até como conselheiro do CREA, é uma coisa que a gente bate muito lá no conselho, que é assim, o profissional de engenharia elétrica e telecomunicações, que é o meu caso, eu não posso assinar por uma obra de construção civil. Tá certo. Né? Eu estaria extrapolando as minhas atribuições. Eu não estudei para ser engenheiro civil. Né? Então, a gente até fez um trabalho conjunto com o CREA para que a gente possa ajudar o CREA na fiscalização. Então, a gente faz um trabalho, inclusive pode ser denunciado diretamente ao CREA, né? A gente sempre tem essas orientações se alguém tiver algum questionamento, mas como associação a gente também tem condições de orientar alguém que fala, poxa, tem uma obra, e é lei isso, né? Tem uma obra e não tem uma placa com o profissional responsável por essa obra lá demarcado, né? Então, qualquer cidadão pode fazer uma denúncia a respeito dessa obra que não tem um profissional qualificado, para que seja feita a averiguação, né? Afinal, um dos objetivos dos conselhos profissionais é isso, assegurar a sociedade quanto a profissionais regularmente habilitados para poder exercer aquela profissão. Um médico, né, tem que estar regularmente habilitado para poder exercer sua profissão. Um engenheiro, um arquiteto, da mesma forma. Da mesma forma. Então vamos mudar um pouquinho aqui, vamos falar sobre a RF Tecnologia. Sim. Conta um pouco da RF Tecnologia, que é a sua empresa. Sim. Aí você agregou agora também Ramal Virtual Telecomunicações. Isso, são 2 empresas. Então vamos falar primeiro da RF Tecnologia. Legal. Conta um pouco da gente. Bom, eu sou professor também, né? Professor também. Só que não tenho atualmente ministrado muitas aulas. Mas professor do quê? Qual que é o seu... Na área de tecnologia e engenharia. TI e telecomunicações mesmo, a área de minha atuação. Né? Puxa vida, que bom. E, na verdade, desde os 17 anos de idade, né, eu exerço a profissão de professor. E aí eu sempre dava aulas, e eu comecei a dar aula para a faculdade também, ainda muito jovem, quando eu ainda estava ali, jovem profissional da área de engenharia, digamos assim. E eu falava de coisas
para muitas pessoas que estavam ali e já tinham experiências profissionais. Eu era professor, então de teoria eu entendia muito bem. Tá. Ah. E a prática de mercado, efetivamente, eu não tinha muito. E eu sempre tive essa visão. Para que eu possa entregar alguma coisa, eu tenho que ter tido a experiência daquilo. Perfeito, né? Eu valorizo muito essa questão de experiência profissional. E aí o que aconteceu? Eu, em paralelo, né, às aulas, fundei a RF Tecnologia em 2007. Portanto, já 11 anos. Quase né? 10 anos, 11 anos. E aí eu comecei a atuar no mercado de trabalho também. Né? Então começou a enriquecer minhas aulas, né, de tecnologia. Você conseguiu aliar a prática com a teoria. Exatamente. Que maravilha, né? isso é... Porque na teoria, a prática pode ser diferente. Pode ser diferente, exatamente. Você tem que tomar muito cuidado com isso, né? Tipo assim, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Ou eu faço o que eu mando e faço o que eu faço, né? Exatamente. É isso aí. Porque você acaba conhecendo as duas pontas, né? As duas situações, né? Eu também chamo isso de liderança pelo exemplo. A gente pode conectar isso, você pode ser um excelente líder, mas se você não tem a experiência prática, a sua liderança pode ser prejudicada, né? Pode. Isso a gente tem notado muito, né, em nosso país, não vamos entrar no mérito, mas que tem muitas pessoas que comandam uma certa área, uma certa empresa, ou mesmo no governo, né, e não tem experiência prática daquilo. Então, prejudica um pouco. Né? Então, a gente valoriza muito, inclusive como associação, né? A gente preza muito como a questão, né, do governo, a gente tem muitas conexões no município, né? A gente sempre pede ao governo local para que coloque nas secretarias, nos locais, pessoas que sejam técnicas nas suas áreas de atuação. Né? Por quê? Porque aí a pessoa efetivamente vai liderar pelo exemplo, vai saber muito bem o que está fazendo, vai saber muito bem contratar aquilo que ela precisa, né? Então, isso é uma coisa que a gente valoriza muito como associação e é uma coisa que eu, Ricardo, acredito, por isso a RF Tecnologia. Pois é. Então, nós vamos fazer um intervalo comercial e voltamos em seguida. Vamos falar depois sobre redes de computadores, é isso que nós vamos falar? Perfeito. Tá bom, então tá. Lembrando que esse programa tem o patrocínio da Global Security, uma empresa especializada em segurança patrimonial. Aqui na nossa empresa fazemos questão de contar com os melhores profissionais. Afinal, o que faz o sucesso de um bom empreendimento é, em grande parte, seus colaboradores. Acontece que ninguém nasce pronto. Todos precisam de ferramentas e oportunidades para se desenvolver e colocar em prática o que aprenderam nas escolas. É por isso que eu abro a minha empresa para os jovens estagiários e aprendizes. E você? Centro de Integração Empresa-Escola, CIEE. Nos dias de hoje, fazer uma faculdade é fundamental. Agora, para quem não tem tempo, a opção é EAD. E o melhor ensino à distância em Guarulhos é na Unicesumar, uma das melhores do Brasil, segundo a avaliação do MEC. Aqui você tem o melhor atendimento da universidade para mais de 40 cursos de graduação e 80 de pós-graduação, com valores a partir de R$ 270, já com material didático incluso. Não faça só uma faculdade, faça Unicesumar. O Colégio Êxitos, com mais de 22 anos de história em Guarulhos, já formou mais de 10 mil profissionais em cursos na área da saúde. Está com matrículas abertas para auxiliar em enfermagem, técnico em enfermagem, técnico em radiologia, entre outros. O Êxitos se uniu à Unicesumar, a melhor universidade do país, segundo a avaliação do MEC, para oferecer o melhor ensino à distância. São 38 cursos de graduação e 30 de pós-graduação. Colégio Êxitos e Unicesumar. Qualidade e ensino que você pode confiar. Com o objetivo de melhorar o relacionamento e a comunicação com os moradores da cidade, a ProGuaru disponibiliza seus canais de atendimento à população,
A partir de agora, solicitações de serviços de zeladoria, críticas e sugestões podem ser enviadas à empresa por meio do WhatsApp 95556-8388 ou pelo e-mail faleconosco@proguaru.com.br. Tapa-buracos, conservação e pavimentação de ruas, varrição, capina, limpeza de bocas de lobo, bueiros, córregos, calçadas, além de recuperação de sarjeta, são alguns dos principais serviços oferecidos pela Proguaru. Entre em contato e receba um número de protocolo para acompanhamento dos trabalhos. Informações em nossa central de atendimento. Telefone 2475-9000. Proguaru, trabalhando sempre em favor dos guarulhenses. Autoescola Gopouva, o mais novo conceito em autoescola. Da primeira habilitação a todos os demais serviços oferecidos por uma autoescola. Você precisa de qualidade, confiança e experiência de profissionais capacitados. Há 48 anos no mercado, o grupo de autoescola Gopouva tem todos os motivos para garantir a segurança total a seus clientes. Excelente formação e equipamentos de última geração, fazendo da Autoescola Gopouva o local certo para o seu aprendizado. Você pode conquistar o prazer de dirigir com a Autoescola Gopouva, num dos 9 endereços instalados em Guarulhos. Cursos teóricos, CFC, com turmas pela manhã, noite e finais de semana. Simulação de provas teóricas gratuitas e todos os procedimentos para a primeira habilitação ou troca e inclusão de categoria. Autoescola Gopouva, mais que uma tradição, a certeza da responsabilidade e honestidade com seus alunos. Estamos numa conversa muito gostosa aqui com o Ricardo França e agora vamos falar sobre redes de computadores que entraríamos exatamente dentro do foco do nosso programa, que é segurança patrimonial, dentro dessa parte de segurança. Conta um pouco a respeito para nós, Ricardo, por favor, a respeito desse trabalho que você faz muito bem, que você tem implantado muito bem aqui na cidade, que são as redes de comunicações e redes de computadores, é isso? Perfeito, então, mas não está errado não. Não, está certo? É Perfeito. Comunicação mesmo, né? Exatamente. Então, tá, por favor, né? vamos lá. E tem muito a ver essa questão, viu, Suari? Porque eu digo que sem querer eu acertei na minha formação, né, acadêmica. Né? Por quê? Porque inicialmente eu fiz técnico em informática e quando a informática era totalmente isolado. Você tinha um computador em cima da mesa e ele processava tudo localmente, não tinha muitas conexões. Só a partir lá de 1997, 1998 que no Brasil começou a surgir a internet, né? E aí, na verdade, tudo começou a se conectar. Então, são redes de comunicações. Hoje, computadores, tudo que você precisa comunicar hoje em dia é digitalizado e é trafegado através do mesmo meio de comunicação. Muitas vezes por radiofrequência ou fibra ótica. São os meios de comunicação mais conhecidos hoje em dia. Antigamente o par metálico, né, um pouco mais obsoleto, mas tudo está conectado. E aí, antes de falar um pouco mais a respeito disso, eu queria chamar a atenção para algumas coisas que estão acontecendo e que a gente tem que olhar para frente, porque é tendência, tudo está sendo conectado já hoje em dia. Se você pega numa residência hoje, né, você tem uma conexão de internet, você tem o seu televisor que está conectado nessa rede de internet, você tem 1, 2, 3, 4 computadores, você tem 1, 2, 3, 4 smartphones conectados nessa rede. Então, numa residência hoje, você já tem, muitas vezes, mais do que 10 dispositivos interconectados ali dentro. Impressoras, né? Então, isso remete a quê? A internet das coisas, né? O IoT, né? Que é um termo em inglês. Então, internet das coisas, que na verdade o IoT aplicado às cidades, se aplica às cidades inteligentes. Sim. Então, uma cidade inteligente com semáforo interligado, com uma central de monitoramento, que também tem câmeras, que tem sistemas de alarmes, né? Quando acontece algum evento, através de alguns sensores, detectores, você tem tudo isso hoje conectado. E tudo isso não deixa de ser uma rede de computadores, né? Que você tem todas essas comunicações interligadas. Então, hoje, uma mesma rede, né? Que pode ser a internet ou pode ser uma rede privada, tem diversos dispositivos conectados. Tá bom. Quando você fala uma rede privada, como é que funciona isso?
Como é que funciona essa rede privada? Não entendi. Uma rede privada pode ser uma rede restrita, ela não está ligada diretamente à internet, por exemplo. Tá. Então vamos entender a seguinte situação. Você tem um escritório, né? Então eu vou pegar uma situação de escritório, e esse escritório tem a sua rede privada ali. Tá. Né? Normalmente hoje, todas as redes privadas de um escritório ou qualquer outra rede confinada também tem uma saída para a internet. Né? Tá, ok. Tudo isso também envolve segurança da informação. Né? Então, uma falha de segurança da informação pode causar algum tipo aí de vazamento, né? Que possa prejudicar. Então, tudo isso é muito bacana. Você tem diversos dispositivos conectados e tudo mais. Mas sempre investir também na segurança da informação para que você tenha uma rede efetiva, né? Bom, mas com isso tudo, você conseguiria fazer um trabalho desse em condomínio, por exemplo? Sim, sim. Isso é muito comum hoje em dia. Você, por exemplo, ter um condomínio que tem lá a sua rede, muitas vezes de fibra ótica hoje em dia, né? Então você tem hoje uma rede de fibra ótica e essa fibra ótica é utilizada para atuação com condomínio. Tá. Sendo um pouco técnico, às vezes um condomínio muito extenso, né, com uma área muito grande, para você se comunicar com todas as localidades do condomínio, né, pensando, por exemplo, num condomínio horizontal, né, sem ser um condomínio prédio, você precisa ter fibra ótica porque a fibra consegue atingir quilômetros de distância. Ok. Já o par metálico, que a gente chama, né, que é um cabo de rede comum, vamos colocar dessa forma, a gente já tem uma limitação aí de cerca de 100 metros para poder atingir uma outra localização, pensando em comunicação de dados, né? Então, hoje em dia, os condomínios estão investindo em fibras óticas e também em rádio, né, em Wi-Fi, para poder cobrir as áreas do condomínio e fazer a comunicação de todos os dispositivos desse condomínio. Então, me explica assim, e onde que entra a segurança agora nessa... de toda essa situação, e onde que entra a segurança? Como é que você enxerga essa segurança aí nessas redes? A segurança patrimonial, Segurança certo? patrimonial, exatamente. Legal, segurança patrimonial. Olha, hoje câmeras, né, CFTV, quando você fala de circuito fechado de TV, em que não câmeras, é o seu negócio, não vamos entrar nesse detalhe. Eu cuido da rede. Tá bom, né? cuido da rede, tá. Isso. Tá. Então, quando você pensa em sistema de CFTV, a gente pode também estar colocando câmeras, né, num condomínio, Ok. e essas câmeras utilizar essa rede. Aí você pega e fala assim, poxa, mas eu também preciso ter um ramal, né, para se comunicar com uma outra localidade dentro do condomínio. Essa mesma fibra ótica também pode levar a comunicação de voz, né, de ramal, interfonia no condomínio, para se comunicar com uma outra localidade. Mas você tem catracas em locais diferentes no seu condomínio. E você tem um servidor, ou na internet, né, pode ter em nuvem esse servidor de controle de acesso, ou localmente no condomínio, e aí você tem essa rede de fibra, essa mesma rede de fibra, também sendo utilizada para poder comunicar com as catracas, cancelas, enfim, todos os dispositivos hoje, que normalmente são interconectados, né, você pode ter num condomínio todo esse sistema de comunicação para servir a todos esses dispositivos. Seria assim, podemos colocar que seria os tentáculos de um polvo, por exemplo, Sim, seria mais ou menos isso, para a gente poder exatamente. tirar, a gente bem leigo nessa situação, seria mais ou menos isso. Você pode ter Uma essa central, rede, uma central, e essa rede de comunicação no condomínio você utiliza para poder trabalhar diversos tipos de dispositivos. Né? Por exemplo, tem reconhecimento de placa de veículo, que esse sistema ele pode estar interligado no sistema de câmeras. Então, toda vez que passar, tem um veículo lá que, por exemplo, ele não está autorizado a entrar. Então, quando aquele veículo passar por uma determinada câmera que é atribuída a esse servidor, tal, vai acusar, olha, o carro que não está autorizado, alarma lá na tela do vigia, do segurança. Sei. Então, existem sistemas hoje de reconhecimento de placas, né, de veículos, reconhecimento facial, que conseguem dar esse tipo de... Porque, assim, quando a gente tem as pessoas, você pode ter algum tipo de falha, por mais que sejam muito bem treinadas as pessoas. Tá certo. Então, se você tem as pessoas muito bem treinadas e se você tem a tecnologia como aliado, você tem uma eficiência muito melhor. E a portaria? Você tem alguma coisa da portaria virtual, alguma coisa também? Sim, nós desenvolvemos, e aí é um dos produtos do ramal virtual, né? O ramal virtual tem a parte de internet e tem a telefonia.
O ramal virtual é uma solução de PABX para empresas, Ok. que também pode ser utilizado como central de interfonia Aham. para os condôminos e para o próprio condomínio, e também pode ser utilizado para portaria virtual. Então, um exemplo, você tem uma portaria e nessa portaria você tem lá uma demanda diária, você tem 1, 2, 3 profissionais atendendo essa portaria. Só que em um determinado momento do dia você tem uma demanda aumentada. Ok. Então você pode ter uma central de monitoramento, contratar o serviço de portaria virtual, né? E utilizar um sistema de telefonia em nuvem para conectar a portaria com essa central. Então, no momento de demanda aumentada, você tem uma central fazendo o atendimento para agilizar essa entrada de pessoas. Entrada, saída, controle de acesso, enfim, né? Então você pode ter utilização de centrais de monitoramento com a portaria virtual para poder otimizar os custos, né? No final, o custo é otimizado e o atendimento melhorado também. Melhorar também. E aí você dá toda essa infraestrutura para o condomínio, Sim. porque o cabo, a fibra ótica você leva também Sim. no condomínio, é isso? Sim, Você a gente tem a sua capilaridade. empresa Aqui em tem Guarulhos a gente tem uma capilaridade para para que atender você isso. poder levar a fibra ótica também. Sim. Então seria o quê? Podemos falar que a sua empresa seria um atendimento 360 graus, por exemplo, numa situação como essa? Pensando em tecnologia, Isso, né? na Telecomunicações, isso. sim, a gente não trabalha com pessoal. Não. A Global Sem Security trabalha com pessoal. isso e muito bem, né? Exatamente, não. Mas a gente, na área de tecnologia, a gente chega com a tecnologia, conectividade para o condomínio. Isso, né? exatamente E a gente pode atuar também com um projeto interno. A gente tem uma proposta bacana para atuação no projeto interno do condomínio, seja horizontal ou vertical, para que a gente consiga atender essas demandas e sem fazer bagunça, né, como eu costumo dizer. Exatamente. Né, porque às vezes você tem um emaranhado de tecnologias e se isso não é muito bem planejado, seguindo normas e tudo mais, você pode ter problema de manutenção no segundo momento. Então, a gente dá esse apoio para o condomínio. E você acaba com os fios, né? Exatamente. Aqueles fios pendurados lá. Exatamente. A gente isso. ajuda em todo esse processo para não ficar aquele ninho de mafagafo. Né? Exatamente. E, Ricardo França, muito obrigado pela sua participação conosco. Que agradeço. E eu gostaria que você, por favor, deixasse um recado para que os nossos assinantes possam entender um pouco melhor a sua filosofia, um pouco melhor o seu trabalho. Que você deixasse uma mensagem para a gente, por favor, no final do programa. Legal. Bom, a RF Tecnologia, né, nós trabalhamos com TI e telecomunicações. Quem quiser saber um pouco mais pode acessar rftecnologia.com ou ramalvirtual.com.br ou telefonar 4968-8888. Tá? A gente fica aqui em Guarulhos, na região central, né, e a gente atende, na verdade, clientes no Brasil inteiro, mas a gente tem um foco nessa área de telecom aqui em Guarulhos. É muito gostoso quando a gente percebe uma empresa de Guarulhos levando tecnologia para fora. Eu gosto muito disso. Obrigado, viu, Ricardo? Obrigado pela sua gentileza. Que agradeço, obrigado Ari. por ter vindo aqui conosco. À disposição. E pensou em segurança, pensou em Global Security. Obrigado.